Primeiro eu queria agradecer muito de vocês estarem aqui, por vocês confiarem, por vocês acreditarem. E eu realmente espero que, assim como transformou a minha vida, possa transformar a de vocês com essa potência, com essa alegria, com essa satisfação que a gente sente trabalhando com a técnica. Principalmente dá segurança para vocês trabalharem como a gente trabalha. E quando questionam, nossa, mas cadê a comprovação científica? Do quê? De fisioterapia? Porque o que a gente faz é fisioterapia. Tem muita comprovação científica de fisioterapia. Eu não preciso fazer um trabalho para provar que fisioterapia funciona. Porque o que a gente usa é massoterapia, drenagem linfática e reposicionamento muscular. Terapia manual e drenagem é o que a gente faz, né? Só que com um conhecimento da parte básica e neuromuscular muito profundos. Então, é isso que a gente faz. Então, se alguém perguntar o que você está fazendo, você vai responder fisioterapia, que é como a gente responde. Porque durante anos e anos e anos, eu e a Jéssica, quantos textos nós escrevemos tentando explicar? E explicar, e explicar. Eu falava, como eu vou fazer? Eu vou ter que explicar o candel inteiro para a pessoa, para ela entender o que eu estou fazendo. Então, o que a gente faz? Fisioterapia, massoterapia, cinesiologia, drenagem linfática. É isso que a gente faz. Terapia manual. Então, é a fisioterapia mais clássica que existe. Então, eu não preciso fazer pesquisa para provar que fisioterapia clássica funciona. Eu preciso fazer pesquisa? Eu não. As pessoas precisam fazer pesquisa para provar que esse tanto de fisioterapia doida funciona. É isso que eu quero ver. Então, quando começarem a questionar vocês, a resposta é: nós fazemos fisioterapia clássica. Está escrito no Candel, no Sobota, no Capande, em livros que têm 70 anos de idade. Os livros referência que todas as universidades usam. Então, de onde vem o nosso embasamento? Dos livros de referência das universidades. Não é de um artigo que uma indústria pagou para dar aquele resultado. E nem um artigo que vai satisfazer os interesses de um grupo específico que quer ganhar dinheiro. Que quer polarizar a fisioterapia e colocar um profissional contra o outro. A nossa fisioterapia, a fisioterapia que a Odete deixou, ela é amorosa, pacífica e pacificadora. Então é assim que a gente tem que se portar. Não é fácil, porque muitas vezes a gente acaba ficando revoltado, a gente acaba ficando bravo, a gente acaba... né? Principalmente agora que eu estou entrando em contato com esse mundo da neuroinfantil e tenho ficado cada vez mais horrorizada com o que está sendo feito com as crianças. As pessoas perderam a noção de que ali tem um ser humano, de que existe uma família que sofre e que muitas vezes vai pegar empréstimos, vender imóveis, porque acha que aquele XYZ vai curar a criança. Então a primeira questão é essa: eu quero que meu filho seja normal. A gente escutou ontem. Eu quero que meu filho ande. Eu quero que meu filho... Então, isso é uma coisa que com certeza vocês lidam muito, que é o luto do ideal com o possível. Então a gente fala assim, olha, o que é normal? Então sempre a gente vai buscar nos conceitos. O que é normal? Normal é uma curva e significa que a maior parte dos indivíduos está naquela condição. Só isso que significa. Não significa ser certo ou errado. Apenas significa que a maior parte das pessoas é daquela forma. Então, isso é ser normal. Ser normal é ser mediano. É ser como todas as outras pessoas são. Então, é isso que você espera do seu filho? Que ele seja como a maioria das pessoas? Talvez você não vá conseguir isso. Mas talvez, nessa falta de estar no meio de todo mundo, o seu filho seja muito especial pela característica que ele tem. E talvez essa sua criança, que pode ser que não ande. Steven Seagal, que ele chamava. Aquele da... Steven Seagal é o autor. Stephen Hawking. Uma cadeira de roda. Ele mexe a boca e os olhos. Olha o tanto que ele fez pela ciência, pela astrofísica. Quantas teorias ele descreveu. Cada criança dessa que chega pra gente, eu realmente olho como sendo um salvador do planeta. E o que a gente mais vê, meninas, e eu acho que é isso que é muito importante da gente se apropriar e tomar isso como uma
razão do nosso trabalho e da nossa forma de ser é porque essas mães estão passando muito terror. O que está sendo feito com essas famílias é terror. Todas falam, eu tenho medo, eu não sei o que fazer. Cada lugar que eu vou me falam uma coisa. E se eu não fizer? E se eu não conseguir? E se? Então, a partir disso, se parte para o excesso. Então começa isso, que é a primeira questão que a gente vai tirar da nossa vida. Não existe fazer fisioterapia neuromotora todos os dias. Graças a Deus. Não existe, gente. Quem consegue fazer o mesmo exercício 5 vezes por semana? Nós, adultos, que nos nutrimos, que comemos bem, que não estamos com o nosso simpático lá no teto. O que eu tenho visto é que a neuroinfantil, ela virou um grande mercado. As pessoas não entram mais nisso porque amam. Elas entram porque dá muito dinheiro. E aí as clínicas são abertas com uma fisioterapeuta e um advogado. Né? A mãe chega e já fala, ó, tá aqui o cartão do advogado, você já pede sua judicialização. E com isso o sistema público de saúde está indo para a ruína. Primeira questão. A formação bebê, ela não é um curso de neurologia. Ela não é uma especialização em neuroinfantil. Ela é uma especialização em bebê. Em qualquer condição do bebê. A gente tem condições de lidar e tratar? Tô certa, tia Claudinha? Sim. De qualquer condição. Eles estão pegando o método e aplicando em respiratória. As fonoaudiólogas estão pegando o método e aplicando na fonoaudiologia. A TO aplicando na TO. Porque o que a gente vai passar hoje, e que é muito importante que fique na cabecinha de vocês, e o mais importante é que toda a base, toda a experiência vocês já têm. Então, por isso que a gente só traz pessoas que a gente vê que tem um potencial muito gigante, ou os que já tenham muita experiência mesmo. Porque eu não posso, Carolina, garantir que você sabe fazer uma atenção a uma emergência de um bebê. Você tem que saber isso. Porque eu não posso te dar um certificado e falar, pode atender bebê. Entende? Se o bebê tiver um piripaque, você não sabe o que fazer. Então, isso já é um pré-requisito. Mas a formação, ela vai olhar desde a formação do embrião, a condição da mãe, a placenta, o parto, até a criança. E se for uma questão ortopédica, se for uma questão neurológica, vascular, cardiológica, está dentro do método. Então, não é um curso de neuro. Vocês não estão fazendo mais uma formação em neuroinfantil. Mas, no meu entender, uma vez que o cérebro comanda todas as funções do corpo, tudo é neuro. Pneumo é neuro. Como assim? Pulmão? É fáscia? Pulmão é inteiro tecido conjuntivo. Inteiro colágeno, inteiro. É pura fáscia. Portanto, tudo, se eu conseguir pegar um pulmão que está com o tecido lá todo cicatrizado, todo fibroblasado e puxar essa teia de aranha e pendurá-la certinha, isso se regenera, se renova, tecido novo. Então, quando a gente consegue pegar um negócio a fundo, aí entra a levedura, entra a bactéria, entra fungo, come tudo aquele tecido velho e fica lindo. Então, a gente estuda microbiologia, a gente estuda filogenética, a gente estuda todas essas coisas doidas, que é pra gente conseguir ir cada vez mais fundo nesses tratamentos. A gente vai começar olhando para o reposicionamento muscular. Essa aulinha tem no YouTube, a metade dela, mas eu achei interessante da gente começar por ela, porque ela vai dar um panorama global. E que o reposicionamento muscular é a nossa ferramenta. Então, tô em dúvida, o que eu faço? Drena e reposiciona. Não tem como errar. Vocês já tinham ouvido alguma coisa a respeito? Tem algumas técnicas agora que estão falando em alguma coisa deste gênero. O RTA, eu não sei se eles falam no reposicionamento da musculatura, né? Acho que eles falam mais no... Reabilitação, né? Tipo, ativar partes que não estão funcionando tão bem. E aí ativa de uma forma... Na verdade, eu nunca vi trabalhar assim. Eu acho que isso é uma coisa que o DET desenvolveu mesmo. Eu acho que ela é uma ferramenta incrível, é a ferramenta de eleição. É muito seguro, porque uma vez que a gente está trabalhando no efetor e a gente está
facilitando com que ele vá para a posição ideal, se não for o certo, simplesmente ele não vai. A Odete lançou esse curso em 1995 e como ela era uma professora de dedicação exclusiva da USP, ela não podia divulgar. Então pouquíssimas pessoas fizeram o curso. A ITFM já vinha sendo desenvolvida há 20 anos atrás, então olha que interessante. Em 95 tinha 20 anos. Passaram mais 20 anos. Então tem 40 anos que essa técnica existe. E nos primeiros 20 anos, a Odete trabalhou muito com ela e desenvolveu muito ela. E nesses outros 20 anos, após a morte dela, eu venho desenvolvendo e aplicando em várias áreas. Então eu trabalhei 16 anos com adultos, com dor crônica e dor de difícil resolução. E há 8 anos eu faço trabalho específico com os bebês e mais específico ainda com as assimetrias cranianas. Ele é o objetivo final de toda essa formação. Porque a assimetria craniana, ela é como se fosse a ponta de um iceberg. Nesses estudos muito profundos, principalmente da biomecânica do embrião e do desenvolvimento embrionário, a gente vê que a calota craniana, ela é empurrada a crescer pelo tecido cerebral. Então, se houver qualquer planificação no crânio, significa que o cérebro não cresceu e não se desenvolveu naquela região. E não, como a maioria das pessoas imagina, que achatou pela posição. Então, tudo que existe na ciência a respeito disso, hoje, parte da premissa que o cérebro, que o crânio achata. E isso é uma premissa errada. Então, os capacetinhos, o alongamento, o posicional, o tummy time, tudo isso parte de uma premissa errada. Então, quando a gente pega os artigos científicos que existem a esse respeito, a fisioterapia é o pior resultado. A fisioterapia é contraindicada para a assimetria craniana. Ela só é indicada para o torcicolo congênito. Então, se a criança não tiver torcicolo, ela não vai para a fisioterapia. Quem trata são os pais. Os pais alongam, os pais põem na postura, os pais viram, entendem? Aí não funcionou, vai para o capacete. Não funciona. Por quê? Se o crânio deixou de crescer, imagine o que está acontecendo com o sistema facial corporal. No final desses 18 meses, vocês vão estar prontos para atender a assimetria craniana. Mas no final, porque precisa passar por todas essas etapas, você precisa saber a manipulação do tornozelo, do joelho, do quadril, que vocês vão ter na mentoria. Depois a gente vai destrinchar muito, porque isso é fundamental para vocês entenderem por que a gente faz algumas coisas e não faz de forma alguma outras. E também, quando a gente entende como funcionam os sistemas musculares tônicos e fásicos, que é a base do que o Odete fazia, a gente vai começar a diagnosticar e ser muito assertivo no nosso tratamento. Porque a gente consegue definir isso em duas classes, entendem? O mais importante é que vocês não busquem por ativação muscular tônica e fásica. Porque quando a gente busca isso, existe uma miscelânea na literatura, e aí eles começam a misturar com fibra de contração rápida e fibra de contração lenta, e não tem nada a ver. Por que que isso acontece? Quando se estuda em animais, os animais eles têm separadas as funções tônicas e fásicas por grupo muscular. Então, no animal, existe o músculo tônico e o músculo fásico. Porém, nós, seres humanos, temos a capacidade de usar qualquer músculo como tônico ou como fásico. O que determina a ação muscular tônica ou fásica é a ação. Entendem? É o objetivo daquela atividade. Então, seria pensarmos para que aquele movimento está acontecendo. Isso vai fazer com que o sistema funcione como tônico ou como fásico. Então, na literatura, a gente vai encontrar a contração tônico-fásica. O que a gente usa é a definição de sistemas musculares de ação tônica ou ação fásica. Eu encontrei muita coisa bacana no Leon Chaitow, e existe também um estudioso que se chama Janda. Mas o Janda, ele fecha os músculos em tônico ou fásico. O Leon Chaitow, ele define esses sistemas
Existe um livro dele que, se eu não me engano, chama Fisiologia da Terapia Manual. E ele define o que é neutro, o que é onda, o que é fluido, ele define, é muito legal. E a gente achou a definição de sistemas musculares tônicos e fásicos lá. E ele, inclusive nesse livro, que ele diz essa história de que a grande questão é porque, como as pesquisas são feitas com animais, nos animais há essa separação. Então, por exemplo, eles dizem assim, os extensores da coluna são tônicos, os circuitos são fásicos, só que para os sistemas musculares tônicos e fásicos isso não funciona. Depende da ação. Depende da ação muscular. Para dar uma resumidinha, depois a gente vai entrar a fundo. Tônico é aquela contração em que a gente tem apertamento das estruturas e encurtamento dos espaços. Toda ação reflexa é tônica. Nós saímos do útero só com atividade tônica. As atividades musculares fásicas são aquelas que vão acontecer pela ação do tracionamento das fáscias nas atividades antigravitárias e nas atividades voluntárias. Então o curso era assim, era sexta à noite, sábado e domingo, aí passava 15 dias, a gente encontrava de novo, sexta à noite, sábado e domingo. E a gente discutia todas essas questões aqui e muita prática, tá? Como era um curso muito denso, poucas pessoas continuaram trabalhando com a técnica. Mesmo porque o Odete, ela era um pouco Mr. Miyagi, assim, ela não respondia as coisas, entendeu? Ela respondia as coisas com enigmas, Era meio uma esfinge a pessoa. Então as pessoas tinham dificuldade de continuar o trabalho. Mesmo porque para fazer isso você precisa saber muita neurologia. A primeira coisa que o Odete dizia quando a gente chegava no curso é: esqueça tudo que você viu na anatomia. Esquece. Por quê? Quando a gente vai na anatomia, a gente pega um osso que faz... que é um mineral. O osso não é daquele jeito. No tecido vivo, o osso é maleável. O osso ele é quase flexível. Então lembrar que quando a gente estiver falando em sistemas biológicos, a gente vai ter sempre tudo muito vedado a vácuo. Muitos pacotes a vácuo. Porque se a gente não tivesse esse sistema de vácuo, seria impossível gerar a força. Que tipo de alavanca a gente tem no nosso organismo muscular? Que tipo de alavanca? Classificação mecânica das alavancas. Elas são do tipo 3. Bíceps, ele vai fazer aqui, ó, a inserção dele. Então, olha que doido. Para puxar esse tanto de músculo, olha onde que está a alavanca. Então, as nossas alavancas, elas são alavancas ineficazes. Por quê? Para que eu tivesse a inserção do meu músculo nessa região final, ele teria que ter um espaço para puxar todo o tendão. E isso desencadearia uma massa muscular desse tamanho. Então não caberia no meu sistema biológico uma alavanca do tipo 1, que é o ideal, que seria uma alavanca que estivesse aqui, que o músculo agisse puxando daqui. Portanto, quem faz a elevação dessa alavanca não é a fibra muscular. Não tem como. A fibra muscular é uma célula. E aí a gente vai entrar na nossa neuro tão amada. Como acontece a contração muscular do bíceps? Então, a partir do momento que eu estou de pé, o tempo todo existe um reflexo, que se chama reflexo de estiramento. É assim que os nossos sistemas musculares funcionam. Não por contração e relaxamento. Seria impossível gerar a potência para as atividades que a gente faz se essa potência tivesse que vir de actina e miosina, com alavancas ineficazes. Isso não seria possível. Então, é o sistema elástico que, através de estiramentos, acumula potencial elástico e, assim, ele multiplica a potência gerada pela ação muscular. Se eu tenho um bebezinho deitado e ele faz isso aqui, ó, ele não está estirando a parte de baixo? Então, qual vai ser o reflexo natural? Entenderam? Qualquer ação que coloque o músculo numa condição em que a gravidade o auxilie a desencadear o reflexo de estiramento, ele vai desencadear uma ação muscular fásica.
Por isso que a gente não utiliza desequilíbrio de criança. Porque se eu desequilibro, quem está entrando? O tônico. E o que eu quero? O fásico. Os sistemas elásticos. Qual é a medida elétrica do tônus basal do corpo? Se eu fizer eletroneuromiografia, quanto que vai estar lá de corrente? Eu não aprendi isso, acho que não. Zero. Vocês sabiam que a atividade elétrica do tônus basal é zero? Você sabia? Sabia? Não sabia? Não sei nada, tô brincando. Zero. Agora me explica. O que é o tônus basal? Uma atividade de pré-contração muscular que prepara o músculo para a ação. Fora do estado de sono profundo, onde a cessação desse tônus, 100% do tempo, nós estaremos com ele funcionante. E aí? De onde vem? Como que o músculo pode ficar pré-contraído com zero de atividade elétrica? Quem tem uma ideia? Chuta? Porque 0, 0 não vai ser alguma coisa próxima. É zero. Não vai ser medido. É zero. Não tem atividade eletroneuromiográfica nos músculos, né, no tônus basal. Esse é o princípio do exoesqueleto. Isso é o princípio do exoesqueleto. É levar o tônus, é chegar no zero. Por isso que o exoesqueleto de Minas tem um incrível trabalho deles. Então, o princípio do exoesqueleto é gerar forças que tracionam o conjunto pele e fáscia e, com isso, equilibram os vetores de força e, por isso, a criança consegue se posturar. Então, esses exoesqueletos eles são feitos para gerar esses vetores de força. Sim, na verdade é o mesmo conceito da kinesiotecnia também, né? Exato, amigo. Exatamente. Ai, obrigada. Um zero para tentar diminuir a dor do cara ali, um atleta, no caso. E se o vetor de força é zero, meu corpo precisa reagir criando tensão muscular para compensar a força? Então, se eu tenho um músculo totalmente contraturado, por que ele está desse jeito? Porque o meu sistema nervoso entendeu que existe um vetor de força contra o qual ele precisa gerar aquele peso para equilibrar na postura. Modular um reflexo é conseguir colocar um módulo de controle voluntário em cima dessa ação tônica. Em cima dessa ação que é, entende? Dura, rígida. Ela não tem elasticidade. Quem mantém o tônus basal é o sistema de fáscias. E o tônus do nosso organismo é o quanto essa fáscia está balançando e os meus sistemas musculares têm que ir fazendo com que essa teia de aranha fique mais dura ou mais solta. O sistema elástico das fáscias. Imagine que eu sou uma aranha e a minha teia está espalhada em toda essa sala. Então, a teia de aranha ela tem aquele sistema de traves, de eixos e mastros. Vamos falar disso já, né? Então, no centro, então tem várias, assim, ó, aquelas que saem assim, ó, as radiais, e várias que vão fazer a cintura dessa teia. Vocês estão entendendo? Se a aranha estiver aqui, cair um bicho lá, essa aranha sabe o peso do bicho, se ele tá vivo, se ele tá morto, sabe tudo. Por causa da deformação que foi criada na teia de aranha dela. Nós temos o nosso sistema de teia de aranha, que é o sistema de fáscia. Então, cada vez que qualquer coisa entre na nossa teia de aranha, o nosso sistema vai ser informado. E, imediatamente, essas células musculares que são responsáveis pelo tônus, elas vão aumentar o tracionamento da teia de aranha ou diminuir o tracionamento da teia de aranha. Então, quando vocês veem uma criança como, por exemplo, a Sofia, e aí você faz o trabalho e de repente ela está toda soltinha, toda molinha, é porque eu ajustei esse sistema de disparo da teia de aranha. Então, basicamente, o que a gente estuda
é inervação recíproca e reflexo de estiramento. Esses são os circuitos mais importantes da gente saber muito para a gente conseguir ajustar um tônus. Então, sabe aquela história? Motoneurônio alfa, interneurônio, e inervação recíproca. Lá do começo, que ninguém tem importância, é assim que vocês vão conseguir ajustar tônus. Porque a gente vai pegar essa teia de aranha que está toda uma cama elástica, bem dura, que qualquer coisa que encosta ela já reage. Entende? Então, uma pele de tambor. Se eu soltar a pele de tambor, quando eu bato, ela vai fazer. Então, quando a gente pega uma criança dessas limitadas que a gente está acostumado a ver, você encostou na criança, o que ela faz? Ela não precisa encostar. Você falou, quem que está hiperativado? Exatamente. Agora vamos pensar no que é feito como terapia. O que é feito como terapia? Que sistema está sendo trabalhado em todas as técnicas que estão sendo utilizadas em criança? Quais sistemas estão sendo reforçados? Além da lesão tecidual pelo alongamento. Não estava falando nem do alongamento ainda. Estou nem falando do alongamento ainda. Porque se a quitina ligou com a miosina, quando eu faço alongamento, eu estou mexendo em quem? Estou rasgando a minha teia de aranha. Estou deixando minha teia de aranha incapaz de responder. E se a teia de aranha foi rasgada, para ela ficar armadinha, o que o sistema vai ter que fazer? Puxar mais. Puxa mais. E o que significa puxar mais? Aumentar o tônus. Mas por que ele ficou assim? É a evolução natural da doença. Aumentar o tônus de uma criança é terapia inadequada. Ponto. Acabou. Não é para aumentar. Uma vez que houve a lesão, acabou. Não é para aumentar. A menos que seja uma condição degenerativa, mas geralmente as condições degenerativas vão dando hipotonia, não hipertonia. Uma condição degenerativa de motoneurônio, de sistema piramidal. Aí eu posso ter um enrijecimento, mas não é para aumentar o tônus progressivamente. Se você observar aumento do tônus, é porque você está fazendo treinamento tônico. E mais, se o meu sistema fásico não estiver ajustado, ou seja, se os meus elásticos não forem capazes de fazer isso, quando eu coloco a criança em pé, o que acontece? Porque quem que vai entrar? A gente não falou que o tônico são os reflexos? Aí a gente vai entender por que acontece retenção reflexa. Quando você estiver com a mão no bebê, não precisa ficar pensando nisso. Não precisa nem saber disso. Entende? Existe uma técnica, existe um método. Você vai fazer isso, e você vai ver o resultado na sua frente. Só que é lógico, para a nossa mente curiosa e ávida de entender as coisas, é muito bom quando a gente entende dessa forma. Porque nos liberta, nos dá poder. Você consegue explicar o que está acontecendo. Olha, isso está acontecendo por causa disso. Isso está acontecendo por causa disso. Então, lembrar, anatomia é uma ciência que estuda tecido morto. O que a gente vê lá na peça anatômica não é o que a gente pega na nossa mão. E mais, a gente transforma o tecido biológico enquanto o tecido estiver vivo. E mais, até os 2 anos de idade, a gente cria neurônio novo. Então, qual é a potencialidade de tratar um bebê até os 2 anos de idade? 100%. O que significa uma criança que nasceu, fez um exame e apareceu lá uma leucomalácia periventricular? Nada. Não significa nada. Se ele é um bebê recém-nascido, ele tem até os 2 anos para reconstruir tudo aquilo ali. Mas isso é o diagnóstico de PC. O diagnóstico de PC, ele só pode ser fechado aos 2 anos de idade. Com prognóstico de PC. Com prognóstico, exato. Boa, Titi. Isso mesmo.
O prognóstico. Agora, nem toda criança que tem locomolácia periventricular é uma criança com paralisia cerebral. E nem toda criança com paralisia cerebral tem locomolácia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Todas as mães que chegaram pra mim com criança com locomolácia falam: o médico não me explica o que é. Porque isso não existia, gente. Leucomalácia existia em cérebro de adulto. Por degeneração de tecido branco. Leucomalácia, amolecimento do branco. Perda de massa do branco. Não formação do branco na região em torno dos ventrículos cerebrais. O que é o tecido branco? Qual a diferença do tecido branco e do tecido cinzento? No tecido branco só tem o axônio. O axônio é parte do corpo neuronal? Quem faz parte do corpo? Corpo e dendrito. O axônio não é parte do corpo neuronal. Então eu posso cortar o axônio? Posso, porque brota outro. Agora, se eu tiver lesão em substância escura, aí eu tenho corpo de neurônio. Aí é um pouco mais complexo. Um pouco mais complexo. Porque se for o bebê recém-nascido, 100% de plasticidade neurológica. Aí vocês dois, gente, é linfática e mão na boca do nenê. Assim que possível. Que é incrível você sentir e você ver. Vai falando pra eles pra você me ajudando, amiga, senão vai parecer que eu sou maluca. Você já atendeu um nenê com síndrome De Parker, não. Conheço, porque vi no hospital. Eu fiz Isso um é parto. uma coisa que procura muito, né? A Carol não gosta, mas a gente faz. Fibromialgia, ninguém sabe A minha Criança criança gosta, amiga. que trata em adulto, não é o foco. Não é que eu não gosto, é que assim, ó. Eu apliquei numa paciente minha decisada que tinha uma deformidade bem importante no membro superior e deu um resultado bem legal. Drenou, foi instantâneo, assim, começou a drenar. Eu parei aquele negócio de ficar tentando alongar que nem um psicopata. Você para de alongar já, né, amiga? E começou a drenar na hora, assim, levantou toda a parte vascular na hora, assim. Você viu Na hora, a drenagem começou na hora. o retorno venoso ver. E o que deu de Eu não sei resultado? qual método, então Você vai aplicar de novo? Deu de resultado que ela diminuiu a flexão de membro superior. Melhorou o padrão. Melhorou. Chegou a ter funcionalidade, alguma coisa assim? Ela já tinha, né? Desculpa, o osteopata, eu já fazia ela segurar uma latinha. Mas ainda, quando ela chegava no meu consultório, nós demorava 1 hora só pra Pra fazer a mão soltar. ficar boa, entendeu? E aí virava uma função, que daí era 1000 horas pra fazer a mão virar pra cá. E daí quando ela ia pra casa, ela tava bem, quando ela voltava, ela tava torta de novo. E aí nós temos... E você tá percebendo que sessão a sessão volta um tantinho melhor? Que não volta tudo pro zero? É, mais ou menos, mas é que ela não é uma paciente que frequenta assim, 100% do jeito que eu queria, porque acontece pelo menos umas 2 a 3 vezes por semana. Ela só vai mas quando ela vem uma vez precisa. por semana e tal, ela é meio... Como que eu falo assim, ai não, esse daqui vai ter que vir 2 vezes por semana? Eu tratei. Quando eu chego na semana seguinte, eu percebo que teve um retrocessinho. Aí eu passo para 2 vezes por semana. Se eu fiz 2 vezes por semana e percebo que eu não tô ganhando, faço 3. Agora, por exemplo, eu posso ver um bebê grávido e falo, não, vamos começar 3 vezes por semana. Ou porque eu quero acelerar o resultado. Se chegou no 3º dia, o bebê tá irritado, a mãe refere que ele dormiu mal, eu vou tentar tocar ele. A gente já sabe que não vai dar 3 vezes por semana. Aí a gente aumenta o espaço, entende? Então, se você perceber que tá dolorido ainda quando você vai mexer, aí você aumenta o espaço. Tá? Então, muitas vezes a mãe fala assim, mas você tem que fazer todo dia. Todo dia de forma alguma, never, ever, não. Só se você for fazer um dia fisioterapia, o outro dia... Um dia fisioterapia, outro dia drenagem e oleação, entendeu? Banho terapêutico no spa. Porque não dá pra fazer fisioterapia todo dia. E do jeito que a gente trabalha, não dá. Eles ficam exaustos, eles ficam doentes, não dá. É muito forte. Mas, filha, vocês atenderam 2 horas o Francisco ontem, mais ou menos. Isso é exceções? Não. Não. Se o bebê deixar, se a gente tiver horário, a gente vai embora, entendeu? Se a gente percebe que tá rolando, a gente vai. Eu amo atender longo, assim, entende? É mais por uma questão de horário mesmo que eu não consigo. Mas sempre que eu posso, quando eu vou em casa, se tá rolando, eu vou fazendo. Agora, tem dia que deu 40 minutos, acabou. Então, se a criança começa a tirar sua mão, se a criança começa a ficar muito irritada, você tenta distrair, você fala, tá bom, vamos mudar de assunto, vai pra outro lugar. A criança mesmo assim chora e fica irritada, parou.
Às vezes deu 30 minutos e acabou. O que eu faço? Contenho, enrolo, ponho na postura fetal, fico cantando, porque muitas vezes só de fazer isso, você já ganha muita coisa na sua terapia. Ossos são totalmente remodeláveis. 100%. Eu posso deformar ou reformar um osso da forma que eu bem entender. Na mentoria, eu acho que o Tio B assistiu algumas aulas, vocês já vão receber várias. Nós estamos descrevendo e listando quais são as idades em que se iniciam as ossificações e quais as idades em que as calcificações se estabelecem. Eu dizer que eu preciso colocar um bebê de 2 anos em pé, porque senão o quadril dele vai calcificar errado, porque o quadril ele começa a se calcificar aos 4 anos de idade. E ele termina a calcificação aos 25 anos de idade. Portanto, por que essas crianças diagnosticadas PCs calcificam os quadril tudo e com 4 anos já está tudo cheio de cirurgia? Resposta: 5, 4, 3, 2, 1. Tia Sheila, resposta. Pelo amor de Deus. Por que o quadril da criança calcifica, amiga? O que faz o osso calcificar? Vocês viram como é legal? A gente fala de coisa que a gente aprende na faculdade. O estímulo inadequado. Vamos pensar na calcificação óssea, padrão. O osso se calcifica nos locais em que a corrente piezoelétrica passa, certo? Lembra disso? O que é a corrente piezoelétrica? Qualquer estrutura cristalina, quando atritada em uma superfície, produz corrente elétrica. Então, eu tenho a minha vitrola na minha casa, que tem um disco de vinil. A ponta da agulha é feita de cristal. O cristal ele é colocado para atritar no disco e desta agulha tem um captador que vai captar a corrente elétrica e vai decodificá-la em som. Então, o disco de vinil ele funciona por efeito piezoelétrico. Qualquer estrutura cristalina, quando colocada sob pressão e atrito, ela vai gerar essa corrente elétrica. Então, o que faz com que o efeito piezoelétrico seja gerado adequadamente, o estímulo ideal, se eu tivesse que perguntar para vocês, o que vocês iam me responder? Pressão. Pressão. Carga, certo? Só que não é por peso no osso. É compressão Não é muscular. descarga de peso. Pressão, compressão muscular. De ação muscular. Essa é a melhor forma de você gerar um efeito piezoelétrico adequado. Agora pensa comigo. Imagina que eu tenho um fêmur aqui, ó. E aqui eu tenho um músculo, tá? Tem um músculo aqui que deveria ser o vasto medial. Aí por algum motivo, por exemplo, porque eu tô colocando essa criança pra ficar sem treino de desequilíbrio, colocando ela pra ficar fazendo força pra trás, esse músculo ele dá uma rodadinha. Meu fêmur roda. E junto com ele roda o músculo. Que tipo de efeito que ele vai começar a gerar? Em vez dele gerar esta pressão, ele vai começar a gerar esta pressão. Então, esta corrente que deveria passar nesse sentido, e aí só pra gente finalizar, quando a corrente passa pela trabécula óssea, os osteoblastos vão nessa direção onde passou a corrente elétrica, porque eles são magneticamente atraídos, e depositam o cálcio. E onde não passa a corrente elétrica, os osteoclastos retiram a matriz mineral. Então, se o meu músculo estiver mal posicionado e eu começar a dar tração nele, ele vai produzir uma corrente que vai calcificar em linhas, seja sei lá quais. E se eu pegar este fêmur e começar a dar impacto
sem a proteção muscular, o que vai acontecer? Imagina, ó, pensa comigo, Fez, batendo assim, ó. Que tipo de força vai ter aqui? Cisalhamento. Tá? Então eu vou começar a produzir forças que vão gerar esse tipo de falha esquelética no osso. E aí eu vou começar a classificar nas extremidades. E perder a cortical do osso. Vocês já viram gestos assim? Então, gente, o que eu falo não é que eu estou inventando. Isso daqui é bioquímica, isso daqui é fisiologia da formação óssea. Entende? Então, se quiser que eu explique o que eu faço, eu explico tudo. Porque a gente sabe o que está fazendo. Então, quando me falarem de uma criança como ontem, sua filha, com certeza, aos 3 anos, vai ter que fazer cirurgia do quadril. Então, eu falo que são as fisioterapeutas mãe de Ná, entendeu? A pessoa tem uma bola de cristal, ela conversa diretamente com Deus, nosso Pai, e ela já determina o dia que a criança vai ter que fazer cirurgia. Então, é muito seguro, muito confortável, muito simples trabalhar assim. Por quê? Onde eu estou apoiada? Na base. Do que você está falando? De formação óssea. Eu trabalhei como voluntária 1 ano nas doenças osteometabólicas do HC. Eu adoro reparação óssea, eu amo, é um assunto que eu amo, que eu como, adoro. Então não adianta vir brigar comigo. Se você não sabe, senta e vai estudar, meu amor. Fica brigando com a Carol, falando que a Carol é louca, que a Carol fala mal de outras técnicas. Desculpa. Por exemplo, ó, eu fui estudar Pilates. Eu comi a história do cara. Queria saber quem ele era, de onde ele tirou, por que ele fazia aquilo. Por que é tão incrível essa técnica? Porque o cara era raquítico, ele foi condenado, falaram pra ele que ele não ia poder fazer esporte. Ele foi lá, começou a fazer luta greco-romana, ele foi fazer yoga, ele foi fazer natação. Ele se curou, entrou na Scotland Yard, foi pra guerra, montou uma enfermaria, teve um surto de gripe espanhola. Ele catava as molas do colchão, colocava na cama, a enfermaria dele, ninguém pegou a gripe espanhola. Olha que puta técnica poderosa. E a gente consegue estragar. A gente não, porque você não é todo mundo. Tô dizendo, os homens conseguem, porque hoje em dia daí... Entendeu? Aí você vai no estudo de Pilates, aí você vai no estudo de Pilates, tá todo mundo alongando as pessoas. Nas máquinas do Pilates. Ele deve se revirar na cova. Vocês estão entendendo? Eu sou assim. Eu quero saber quem criou. De onde veio? O que essa pessoa fazia? O que comia? Então, gente, questionem as pessoas. Se você vai fazer um curso e a pessoa não te deixa fazer pergunta, amiga, levanta e sai andando e pede seu dinheiro de volta. Você não pode abrir a boca no curso, perguntar e questionar quem está te ensinando? Levanta e vai embora. Sabe o que é isso? Imposição. Sabe por quê? Para gerar polaridade e fazer os seus terapeutas guerrearem entre si. Porque isso só enfraquece a classe. E o que a gente está vendo hoje é estado de todo mundo perdido, porque ninguém sabe mais o que fazer. Porque uma hora é uma técnica, outra hora é outra. Não, você tem que ter 70 mil reais para montar essa sala. Aí agora você tem... Cara, vamos voltar. Vamos voltar para a caverna, que é melhor.